E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje é dia de História Geral. Boa semana a todos. Apesar dos problemas que a gente vem passando aqui no mundo, na verdade, a gente não para. O conteúdo é sempre feito, sempre construído, sempre preparado aqui. Hoje a gente vai falar da Guerra Civil Paraguaia de 1947. Tema importante para a gente poder chegar na aula que vem e falar da ditadura militar paraguaia, que acho que é a maior da América Latina, né, da América do Sul, das ditaduras militares em tempo, né, que durou de 1954 até 89. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque eu já falei para vocês, já fiz vídeo aqui, que nesse período que a gente está vivendo de isolamento social, é muito importante o engajamento de todos vocês para o canal continuar crescendo, para a gente continuar fazendo conteúdo, para todo mundo que tiver a possibilidade de ficar em casa e ter que estudar em casa. Então esse é o caminho. Tem história geral, tem história do Brasil, filosofia, sociologia, tem conteúdo completo. É para o Enem e demais vestibulares, seja lá qual for a data do Enem e dos demais vestibulares, a gente está aqui juntos até chegar nessas provas, tudo bem? Vamos lá então falar. Essa aula vai funcionar como, então vocês entenderam, como antecedentes da ditadura paraguaia de 54. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa guerra civil, a guerra civil então significa que você tem civis envolvidos contra militares ou civis contra civis, mas sempre há civis, existem civis envolvidos, que vão ter aí a participação de grupos tanto da esquerda quanto da direita, seja uma direita conservadora ou uma direita liberal. E uma grande participação do povo. Essa revolução, essa guerra civil também é conhecida como Revolução Pinadi, que do Guarani significa pés descalços. Atenção, nós sabemos que os nossos irmãos paraguaios, os nossos vizinhos irmãos paraguaios, eles são descendentes diretos dos povos guaranis. Então, a gente usa esse termo aí para poder identificar também essa guerra civil, a Revolução Pinadi, os pés descalços, que em linhas gerais a gente vai trabalhar com a ideia de uma guerra civil que vai ter uma parcela popular muito grande, entenderam? Então, vai ser lá em 1947. Agora, o que levou o Paraguai a essa guerra civil? Instabilidade, logicamente. Só existe guerra civil se há uma insatisfação de um setor, uma instabilidade política, social e econômica. E essa instabilidade vem desde a Guerra do Chaco, que a gente já falou aqui em videoaula. A Guerra do Chaco é aquela guerra, eu tenho falado bastante disso, mas vocês não podem esquecer, que vai de 1932 a 1935, que é a disputa pela região do Chaco, do Gran Chaco ou Chaco Boreal entre Paraguai e Bolívia. O Paraguai sai como vitorioso da Guerra do Chaco, porém uma guerra leva muitos recursos de um país, uma guerra principalmente quando se trata de uma guerra violenta, que exige um grande contingente. Então você tem um momento de muita recessão, geralmente, quando um país está envolvido na guerra. Ainda mais quando a guerra é no seu próprio território, como era o caso do Paraguai. Apesar de ter vencido a Bolívia na Guerra do Chaco e ter ficado com a maior parte, 3/4 do território do Chaco, você tem agora um período de insuficiência econômica, que gera uma instabilidade política e social. O governo do Paraguai, no tempo da Guerra do Chaco, por ter vencido a Guerra do Chaco, ele acabou recebendo um apelido, né, um nome / apelido de Gabinete da Vitória. Porém, a situação estava tão complicada, tão instável, que esse Gabinete da Vitória, logo após a Guerra do Chaco, mais precisamente no ano de 1937, recebeu um golpe de Estado de um político de um coronel, na verdade, chamado de Rafael Franco, tá? Na verdade, foi em 1936. Esse golpe de Estado aí do Rafael Franco ficou conhecido como Revolução Febrista ou Revolução de Fevereiro, tá? Que derrubou o Gabinete da Vitória. E para a gente continuar, eu preciso de água. Certo? Que acabou com o governo antigo do Paraguai e colocou o Rafael Franco na presidência. Rafael Franco vai ficar na presidência aí um pequeno período. Essa Revolução Febrista, que ainda não é a Guerra Civil que a gente está falando, porque a Guerra Civil é em 1947, ela vai durar pouco tempo, 36 a 37. E ela contou com o apoio
de partidos socialistas do Paraguai e também do Partido Colorado, que vai ser fundamental aí. Atenção, Partido Colorado de orientação, nesse momento que a gente está falando, conservadora e nacionalista. A Revolução Febrista, aí de Rafael Franco, vai ter um caráter populista, alinhado, inclusive, ao populismo que estava acontecendo no restante da América do Sul. Então, eles vão tomar atitudes que são consideradas atitudes nacionalistas e populistas. Exemplo, a gente vai ter o início de um processo de reforma agrária com a distribuição de cerca de 5 milhões de acres de terra para trabalhadores, pequenos proprietários rurais. E a gente vai ter também o reconhecimento dos direitos trabalhistas no Paraguai. Então, é um processo que eles vão chamar de processo revolucionário febrista, né, de Rafael Franco, mas que vai ter um caráter populista, um caráter trabalhista, nesse sentido, nacionalista, certo? Só que esse processo populista, nacionalista, ele não agrada a todos, logicamente. Então, uma boa parcela dos liberais paraguaios vão se opor a essa revolução febrista. E é por conta disso que vai ser organizado um novo golpe de Estado. O Paraguai é um dos países que mais tem golpes de Estado na história da América do Sul, tá? Junto aí com a Argentina, talvez. Então a gente vai ter um outro golpe de Estado no Paraguai, agora organizado pelos liberais, certo? Mas que vai colocar no poder, lá na frente, vocês têm que só tomar cuidado com isso, que a gente fala assim, liberais colorados, uma hora eles estão de um lado, outra hora eles estão de outro lado, é meio confuso nesse sentido, mas lá na frente a gente vai ter um novo golpe de Estado que vai colocar alguns presidentes no poder de forma, em 1937, de forma interina, até chegar a vez de Higínio Morínigo. Esse cara, Morínigo, que a gente chama aí, ele vai passar a governar o Paraguai a partir de 1940 e vai ficar até 47. Ele vai assumir o Paraguai através de uma ditadura. Ele vai ser um ditador paraguaio que vai anteceder aí o processo, que vai estar no meio, na verdade, no contexto do processo da Guerra Civil que a gente vai falar aqui. E como que vai ser o governo dele? Como eu falei para vocês, gente, o governo dele é uma ditadura. Então ele vai suprimir as liberdades individuais, ele vai proibir a participação, a presença de partidos políticos, principalmente de oposição, acabar com a liberdade de expressão. Mas reparem a data do governo dele, 1940 a 47. Significa que ele era o governante do Paraguai quando acabou a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial acabou no ano de 1945. E ele mantinha algumas relações, inclusive, com o eixo, né? Durante o eixo da Segunda Guerra Mundial, durante esse período. Logo quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ele precisa reorganizar a sua política, porque ele fala, eu sou um ditador. Lembra o que aconteceu com Vargas no Brasil? Eu sou um ditador paraguaio. Eu acabo com a liberdade de expressão. Eu sou antidemocrático. Só que os processos ditatoriais no mundo estão entrando em colapso por conta do fim aí da Segunda Guerra Mundial com a derrota do nazifascismo. Então ele resolve, a partir da Segunda Guerra Mundial, do fim, lá já em 1946 ele resolve voltar com a ideia dos partidos políticos como uma forma mesmo de estancar, né? Estancar essa sangria, né? Então ele vai voltar com a liberdade de expressão, os partidos políticos, só que tudo isso era uma estratégia dele para se manter no poder, para falar, eu não sou tão ditador. Só que a ideia real por trás disso, de fato, era fazer ele crescer politicamente dentro do Paraguai, ao ponto de que ele tentou organizar no ano de 1947, que é o ano, inclusive, da Guerra Civil, isso já está ligado aos motivos da Guerra Civil Paraguaia, ele tentou organizar em 1947 um golpe de Estado aliado, olha só, pra vocês verem como é que tem essa dança de partidos de lá para cá, aliado ao Partido dos Colorados. Aliado aos Colorados, ele tenta ficar no poder por mais tempo. O Partido dos Colorados, que era de tradição conservadora e nacionalista, eles apoiam que o Higínio fique no poder,
E é aí que em janeiro de 1947, no dia, mais precisamente no dia 11 de janeiro de 47, inicia o processo da Guerra Civil. Vamos tentar entender aqui as forças beligerantes, as forças que estão envolvidas. Contra a ditadura do Higínio, nós temos o Partido Comunista Paraguaio, nós temos como grande liderança o Partido Revolucionário Febrista, liderado por Rafael Franco, que já tinha sido presidente, né, durante a Revolução Febrista e foi derrubado, né? E nós temos também o Partido Liberal, olha só, o Partido Liberal aí contra agora esse ditador. Do lado do Higínio, do lado das forças do governo, estão os colorados, que agora estão ali como conservadores, além de boa parte das Forças Armadas, teve uma parte das Forças Armadas, principalmente da Marinha, que foi para o lado dos rebeldes, mas era bem pequeno de fato. Mas nós temos apoio dos Estados Unidos, olha só, apoio dos Estados Unidos, apoio financeiro e principalmente nesse caso, o apoio da Argentina de Juan Domingo Perón, que a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre o governo de Perón. O Perón apoiou a ditadura do Higínio no Paraguai, principalmente enviando forças militares para fazer a proteção do presidente paraguaio. Então nós temos aí dois grupos que estão agora envolvidos nesse processo de guerra civil, que vai durar pouco tempo, é fato, mas é um período muito importante para a gente depois chegar a entender o que vai ser essa ditadura de 1954. E como que vai ser agora esse processo de guerra civil? As forças rebeldes se concentravam mais ao norte do Paraguai, numa cidade chamada Puerto Casado, e eles planejavam se organizar ali e partir às margens, né, ao longo do rio Paraguai, porque descendo o rio Paraguai eles chegariam por várias cidades e chegariam à capital do Paraguai, Assunção. Porém, eles não conseguiram chegar, eles chegaram perto de Assunção, eles chegaram na região ali em volta de Assunção, mas não conseguiram entrar em Assunção, principalmente por conta das forças paraguaias, armadas paraguaias, mas desse apoio que eu falei para vocês da Argentina, do Juan Domingo Perón, que tinha enviado 2 barcos lotados de militares argentinos extremamente armados para cercar Assunção e não deixar com que os rebeldes chegassem ali na região. Então a gente tem ao longo desse rio Paraguai, que vai fazer a divisa, isso é importante, isso é interessante, entre o Paraguai e a Argentina. Então os argentinos tinham uma facilidade de ajudar a capital Assunção, ajudar o governo paraguaio por conta dessa proximidade e por essa navegação pelo rio Paraguai. E é bem simples de entender, a gente não tem muito segredo não, é rápido e simples de entender. Esse apoio argentino, um apoio econômico dos Estados Unidos para poder se armar, o Higínio ele acabou conseguindo se manter no poder naquele período, em 1947, ele ficou no poder de fato, os rebeldes não conseguiram entrar em Assunção, porém, gente, o que a gente precisa entender? Após um processo de guerra civil, que foi uma guerra civil de fato, foi bem rápida mesmo, mas foi uma guerra civil de fato, o poder dele foi se enfraquecendo. Afinal de contas, teve uma movimentação onde pessoas dentro do próprio apoio do governo passaram a se identificar mais com rebeldes, passaram a se identificar mais com outras causas, e isso, ao longo dos próximos meses, foi enfraquecendo politicamente o poder do presidente, né, do ditador paraguaio. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter parte das forças armadas que já se opunha a ele, a gente já tinha lá os liberais, os comunistas que se opunham a ele, e o Partido Colorado também passou a fazer frente a esse político, passou a fazer frente a essa ditadura. Então a Guerra Civil, por mais que tenha sido protegida, né, o presidente, o ditador Higínio conseguisse se manter no cargo, após esse processo de não ter permitido com que os rebeldes entrassem em Assunção, ele se enfraqueceu politicamente, porque viram que ele era muito mais dependente dessas forças aliadas, que sozinho ele não conseguiria chegar em nenhum lugar. E por conta disso, ele acabou no ano de 1948 sendo derrubado pelo próprio Partido Colorado, que apoiou ele durante esse processo de guerra civil.
Só que aí a gente vai ter alguns presidentes, cerca de 3 presidentes aí do Partido Colorado, a partir de 1948, até a gente chegar no ano de 1954, através de outro político colorado, Alfredo Stroessner, que era um militar, que vai assumir a presidência, aí de forma ditatorial, com apoio do Partido Colorado, Forças Armadas, e vai iniciar, sim, agora essa ditadura militar que a gente conhece no Paraguai, que vai ser de 54, olha só o tempo que eles ficaram. Eles ficaram 10 anos antes, eles já estavam lá no poder 10 anos antes da ditadura militar brasileira começar, que começou em 64. Então ele ficou de 54 até 1989 no poder. Então o que eu estou querendo dizer aqui com essa aula é que a ditadura militar paraguaia, que é a próxima aula nossa, que a gente vai falar desse período longo de 54 a 89, ela aconteceu utilizando como justificativa uma instabilidade política, econômica e social muito grande no Paraguai, pós-Guerra do Chaco. Assim como a gente também sabe que a ditadura militar na Bolívia também utilizou como justificativa a crise econômica que a Bolívia passava pós-Guerra do Chaco, certo? Nesse processo você tem governos populistas, nacionalistas, a gente teve processos parecidos no Uruguai, no Brasil, na Argentina, e a gente chega nesse meio que esse lugar comum entre os países da América do Sul, que é uma ditadura militar que tenta esmagar depois as liberdades individuais e utilizar como justificativa a ideia de construir uma ordem nacional contra qualquer movimento subversivo, entenderam? Bom, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Dá aquela curtida mesmo, porque isso ajuda o canal a crescer. Nesses tempos de isolamento social é muito importante que a gente consiga continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!